1 Timóteo capítulo 5, versículo aqui 20. Um irmão que peca, aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aí o irmão vai falar: não me julgues para não ser julgado. Eu faço o que com a palavra de Deus? Rasgo essa parte, irmão. Pego a caneta e risco, porque o irmão não quer correção, porque o irmão não quer se entregar ao Senhor. É que nem uma vez saí para evangelizar junto com um pastor e um irmão, e esse pastor tinha o costume, já falei isso e vou falar de novo, tinha o costume de encher um vidrinho de perfume com azeite e espirrava na igreja. Pá, 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 azeite para todo mundo. E aí o irmão, além do e nada, né? Não se entende nada disso, nem sei de onde que é essa língua aí, vai saber, né? Se é de Marte. O irmão, naquela evangelização de rua, falou assim: ô pastor, não é bíblico o senhor encher um vidrinho de azeite e espirrar no povo? E essa língua aí que o senhor fala, xabalabalabalabalá? Lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que a língua tem que ser uma língua já pré-existente. E se o senhor não sabe a tradução, o senhor ore somente a Deus e fica espirrando esse azeite e falando isso daí no culto todo, não edifica ninguém. Não, não, isso daqui é do Espírito Santo. E eu peguei e falei: não, pastor, o irmão tá certo. A gente não pode contra a palavra de Deus. Esse pastor virou para mim e falou assim: e aí, você, irmão Marcos? Você prega o arrependimento do pecado, prega que as pessoas têm que abandonar o pecado? E eu era assim, até que um pastor falou para mim que não devemos fazer isso, que nós temos que pregar uma palavra mansa, porque o povo chega já destruído, senão eles não vão voltar. Eu falei: pastor, vamos sentar aqui, eu tô com a Bíblia, vamos pegar todas as passagens que tem aqui falando do abandono do pecado, vamos rasgar, porque a palavra diz: se não abandonar o pecado, não tem bênção. Se não tiver bênção, como que eu vou pregar para o povo continuar fazendo o que está fazendo de errado, que Deus vai abençoar eles? Aí herege sou eu, já basta ter o Senhor como herege. É triste, irmãos. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento bíblico, as pessoas vivem assim. O que a palavra que o autor da Bíblia diz a respeito disso é o seguinte: continua a se referir aos pregadores, aqueles que estão pecando e não se arrependeram. Isso deve ser feito diante de outros pregadores e não de todo o corpo da igreja, como confirma a frase seguinte. Como dito, refere-se apenas a outros pregadores e não diante de todo o corpo da igreja. Ah, mas sendo assim, então o irmãozinho não deve ser corrigido? Deve sim. Só que chame ele em particular e corrija ele. Se ele não aceitar e continuar no erro, chama a testemunha, diz a palavra, e corrija junto da testemunha. E se ele não aceitar, leve até o pastor da igreja. E se ele continuar no pecado, o pastor da igreja tem direito, diante da palavra de Deus, de expor a toda a igreja. E Paulo já deu o exemplo disso. Paulo disse para a igreja não ter comunhão com esse irmão e lançou um desses irmãos na mão de Satanás. Não é que lançou ele no inferno, não. Lançou na mão de Satanás para que ele se sentisse sozinho, sem fazer parte do corpo da igreja. E o Espírito Santo trabalha e trabalhou no coração desse irmão, que a palavra de Deus diz que Paulo lançou nas mãos de Satanás, e ele voltou para o corpo da igreja, melhor do que ele era antes. Só que sabe qual é o problema? O corpo da igreja não queria aceitar mais esse irmão. Mas que corpo é esse que serve para acusar, mas não serve para perdoar? Só eu que mereço perdão? O meu irmão não merece? Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.